Olá, alunos, vamos para a nossa 103ª aula. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui colaborando com vocês com os conhecimentos referentes à nossa língua portuguesa. Os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom, não se esqueçam de responder ao formulário de questões e sempre clicar no link para validar a presença de vocês. Lembrando que nós estamos aí já em fechamento de notas, os professores estão precisando de receber os trabalhos de vocês, então se tem ainda alguma atividade que está atrasada, procurem fazer, seja por meio do aplicativo do Google Classroom, seja indo até a escola, recolhendo ali o material impresso que os professores elaboram para fazerem, e respondendo e devolvendo para a escola para o professor poder atribuir notas, e para a gente fechar aí esse trimestre, Lembrando que os professores também estão sempre dispostos a tirarem as dúvidas de vocês aí, tanto no ambiente virtual quanto por meio dos grupos de WhatsApp, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje, vamos ver quais são os objetivos. Então hoje a gente vai retomar a quarta capa e a resenha, abordando lendas africanas. Então a gente vai dar um viés diferente, do viés dado na aula em que estudamos a questão das quartas capas dos livros. Vamos analisar o tema, a finalidade, as informações implícitas e explícitas em textos. E fazer uma breve revisão de sujeito e agente da passiva, ok? Então, convido vocês a analisar essas imagens aqui de algumas figuras folclóricas, E já, para a gente começar a aula aquecendo, eu vou perguntar para vocês aí, que elementos do nosso folclore estão presentes nesta imagem? Um tempo para vocês pensarem, refletirem e escreverem a resposta. Retornando então, pessoal, olha lá. Então, quem considerou que o lobo mau, a sereia, o saci-pererê são elementos que fazem parte do folclore, da nossa nação brasileira aí, que são os elementos culturais que a gente conhece, das nossas tradições aí com relação a essa questão das lendas, dos mitos e dos elementos que constituem o nosso folclore. Então, vamos começar aqui com a leitura, Eu trouxe para vocês aqui uma capa, Então o título se trata de Lendas Africanas dos Orixás, do Pierre Fatum-Beverger, publicado pela Corrupio. E aqui a gente vai ler esse textinho para ver do que se trata. Então, convido vocês a fazerem a leitura. 25 de julho é o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Por oportunidade dessa data, que tal aprender um pouco mais sobre os orixás e o candomblé? Meu povo? Então, a gente tem aqui um convite, para que as pessoas se interessem por abrir esse livro, por fazer a leitura das histórias que estão ali. Continuando aqui a leitura. Escrito pelo icônico Pierre Fatum-Beverger, com ilustrações do estupendo Caribé,
Este lindo livro, de capa amarela, na minha edição, a quarta, foi publicado em 2011, pela Corrupio, de Salvador. Nele você encontrará as riquíssimas lendas coletadas por Pierre Verger em suas sucessivas viagens à costa ocidental da África, especificamente nas terras iorubanas. E também se deliciará com os desenhos de Caribé, embebidas na extraordinária força e beleza do candomblé, dos orixás e da Baía de Todos os Santos e Pecadores. Vamos fazer uma reflexão para a gente, começar a compreender qual que é a intencionalidade presente nesse textinho que a gente acabou de ler. Vejam, quem pratica a ação na frase abaixo? Lendas Africanas dos Orixás foi escrita pelo icônico Pierre Fatumbi Verger. Alternativa A, os orixás. B, as lendas africanas. C, os africanos. Ou D, Pierre Fatumbi Verger. Então, esse é o nosso primeiro quiz de hoje. A gente fez um exercício anterior para aquecer, para a nossa discussão da aula de hoje, e agora a gente tem o primeiro exercício de múltipla escolha. Um tempo para essa resposta. Retornando então, pessoal, observem lá que quem considerou Pierre Fatumbi Verger o autor do livro, então esse é o sujeito, quem pratica a ação nessa frase. Então a gente tem que esse nome, esse sujeito, ele está lá no final da frase, ele não está no início. Pela ordem direta da língua portuguesa, o que a gente aprende? Que a ordem direta é constituída por sujeito, verbo e objetos. Objeto direto, objeto indireto, os complementos verbais. Então, o que seria sujeito, verbo e objetos? A gente tem lá, vamos pensar num exemplo, o estudante faz as lições. O estudante, sujeito da frase, eu pergunto para o verbo, quem faz as lições? Descubro o sujeito, o estudante. Faz é o verbo que constitui ali já o predicado da frase, e as lições. Então, o sujeito que executa ali, que faz a ação do verbo fazer, nesse caso, são os estudantes. A gente descobre com facilidade. Então, qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo, complementos. O aluno lê o livro. O aluno, sujeito, lê verbo, o livro, objeto direto do verbo ler. Então, a gente tem essa ordem direta. Mas aqui nessa frase, a frase, houve aqui uma inversão. O que a gente percebeu? Que o sujeito, a pessoa que escreveu, está lá no final. O que o Pierre escreveu? Então, o Pierre escreveu a
escreveu as lendas africanas dos orixás. Né? A gente, se fosse para inverter, então, e transformar ali, né, na ordem direta, a gente teria que fazer aí uma inversão do sujeito colocando no início da frase, certo? No exercício 2 agora, observem lá. O nome do autor das lendas está no final da frase, ainda que ele é o sujeito da ação, pois escreve as lendas. Assinale a alternativa que classifica o agente do verbo. Lendas Africanas dos Orixás foi escrita pelo icônico Pierre Fatumbi Verger. A alternativa A. A frase apresenta a voz ativa. B. A frase apresenta a voz reflexiva. C. As lendas africanas agem sobre o verbo. Ou letra D. Pierre Fatumbi Verger é o agente da passiva. Né? Só para a gente fazer aqui uma breve reflexão, uma breve retomada, né, do que vem a ser a frase apresenta a voz ativa. Né? Então, quando eu digo a professora explica o exercício, eu tenho que essa frase está na voz ativa. O sujeito já está no início da frase, né? A professora explica os exercícios, né? Então é o predicado, e aí a gente tem explica o verbo e o objeto direto do verbo, os exercícios, né? Que é o complemento verbal. Então, a gente tem sujeito, verbo, complementos. Isso seria voz ativa. Quem pratica a ação do verbo explicar é a professora. Por isso que a gente chama de voz ativa, né? Se eu quisesse inverter, passar para a voz passiva, eu falaria o quê? Os exercícios são explicados pela professora. Eu inverto, começo a frase com os exercícios. E aí vem, são explicados pela professora, né? Então, eu tenho a agente da passiva. A voz reflexiva é aquela em que o sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Né? A gente diz assim, por exemplo, o verbo olhar-se. Eu digo, eu me olho no espelho. Quem pratica a ação do verbo? Eu, o sujeito da frase. E quem que sofre essa ação? O próprio sujeito, porque ele olha a si próprio no espelho. Né? Então, o verbo olhar é um verbo reflexivo, né? Por conta disso, que o sujeito ele pratica e ele mesmo sofre a ação do verbo. Ok? Então, de posse dessas informações a mais, eu vou deixar vocês refletirem um pouquinho para tentar acertar essa questão. Assinalem um X aí numa das alternativas. Retornando então, galera, olha lá, quem conseguiu considerar a letra D, né, como alternativa correta, mais uma vez, parabéns, certo? Pierre Fatumbi Verger é o agente da passiva, né? Ele que age, por isso que ele é o agente. Como essa frase está na voz passiva, então ele é o agente da passiva. Observem aqui agora nessas imagens, né, obra inédita destaca lendas e deuses da África para crianças. Né? Trata-se de uma coleção que foi lançada recentemente,
né, com várias histórias de lendas africanas, de deuses africanos, muito interessante para a leitura, né, para aprimorar o nosso repertório cultural e para a gente aprender um pouco, né, dos valores da ancestralidade e dos mitos e lendas que constituem aí a cultura afro-brasileira, que tanto enriquece, né, o nosso processo híbrido cultural. Convido vocês para fazer a leitura, então. Chega ao Rio de Janeiro a coleção Lendas e Deuses da África, Nova Fronteira, do cartunista paulistano Maurício Pestana. A obra será lançada na próxima quarta-feira, dia 22, na Biblioteca Parque Estadual, no centro, com prefácios de Lázaro Ramos, Simoninha, Margarete Menezes, entre outros. A coleção já está disponível nas livrarias de todo o país. Tenho me debruçado neste trabalho há mais de 10 anos, pesquisando a forma e como passar o conteúdo. Ele chega em um ótimo momento, uma vez que os relatos de intolerância religiosa têm sido cada vez mais frequentes no ambiente escolar, principalmente nos níveis fundamental e médio, diz o autor. Então, observem que a fala do autor foi utilizada ali a marcação das aspas, né, para indicar a citação direta. Sempre que a gente vai fazer citação direta da fala de alguém, a gente utiliza as aspas, né? Ou a gente poderia dizer lá, e o autor disse, usar os verbos de elocução, né, disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo e travessão. Né? Nesse caso, foi mais oportuno utilizar as aspas, né, por conta do estilo de texto que a gente tem. Atendendo à lei, continuando a leitura então, atendendo à Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em escolas públicas e particulares do ensino fundamental e médio, a obra é inovadora por ser dirigida ao público infantil, o mais carente deste tipo de trabalho. O lançamento será precedido de uma roda de conversa sobre intolerância religiosa, com diversos especialistas no assunto, como o professor doutor Ivanir dos Santos, a professora doutora Elisa Larkman Nascimento, do IPAfro, do professor e ator Rodrigo França. Né? Então, fica aqui um texto para a gente analisar, né, qual a intencionalidade da pessoa que elaborou esse texto. São 12 livros, lançados de uma só vez, um feito histórico, em uma linguagem lúdica própria da literatura infantil. Maurício Pestana destaca lendas e mitos dos deuses africanos populares em nosso país, enraizados na cultura brasileira. As narrativas revelam a importância da pluralidade cultural na formação do nosso povo. Títulos da coletânea: Adorável Menina, Grande Caçador, Menino Travesso, Criador do Mundo, Rainha das Águas, Valente Guerreiro, Menino Arco-Íris, Bela Guerreira, Menino Obediente, A Menina que Ajudou a Criar o Mundo, Menina Corajosa e Aquele que Referencia os Mais Velhos. Exercício 3 agora. Eu vou pedir para vocês identificarem o agente da passiva nessa frase. Chega ao Rio de Janeiro a coleção Lendas e Deuses da África, Nova Fronteira, do cartunista paulistano Maurício Pestana. Será que a gente localiza a agente da passiva na frase da letra A coleção Lendas e Deuses da África? B, Nova Fronteira? C, o cartunista paulistano Maurício Pestana? Ou D, os deuses da África? Mais um tempo para vocês realizarem aí mais esse exercício, né? O nosso terceiro exercício.
Então, pessoal, vamos retornar aqui e verificar a resposta? Observem lá, a letra C, o cartunista paulistano Maurício Pestana, né? Ele é o agente, é ele que pratica a ação do verbo. Na frase, chega ao Rio de Janeiro a coleção Lendas e Deuses da África, Nova Fronteira, do cartunista paulistano Maurício Pestana. Né? Então, quem que escreveu a coleção? Ele, por isso que a gente considera que ele é o agente, certo? Ele que age sobre o verbo. No exercício 4, agora eu vou pedir para vocês passarem a frase abaixo para a voz ativa. Vocês se lembram? Deixo a frase aí para vocês tentarem refletir sobre ela e inverter, passando ela para a voz ativa, colocando o sujeito no início. Retornando então, pessoal, observem lá. Então, uma proposta de elaborar a resposta poderia ser da forma como eu proponho aqui, né? O cartunista paulistano Maurício Pestana escreveu a coleção Lendas e Deuses da África pela editora Nova Aurora. Então, eu tenho aqui agora, né, a voz ativa. Então, eu começo essa voz ativa pelo sujeito da minha frase, o cartunista paulistano Maurício Pestana. Ele que escreveu a coleção Lendas e Deuses da África, ok? Então, na voz passiva, eu teria a frase começando, talvez, pela coleção de lendas, né? A coleção Lendas e Deuses da África foi escrita pelo cartunista paulistano Maurício Pestana. Né? Então, quando eu tenho assim, a gente tem a voz passiva. Né? O agente da passiva é sempre aquele que pratica a ação do verbo. Colocando no início o sujeito, a gente tem dessa forma. Muito bem, agradeço muito a participação de vocês nessa aula, né? O que a gente estudou? Então, a gente viu a quarta capa e resenhas, abordando lendas africanas, fizemos a revisão do sujeito e da agente da passiva, inferência de sentido de uma palavra ou expressão, interpretação de texto com auxílio do material gráfico, né? E identificamos a finalidade de textos de diferentes gêneros. Estão aqui as referências para estudos, para aprofundamentos nos estudos, ok? Agradeço muito a participação de todos vocês e continuem em casa se puderem.